Senhoras e senhores de todo o Brasil, bem-vindos a bordo explosivo. Presta atenção. Quem se lembra quando o jornaleiro vendia, o jornal na praça? Extra, extra, extra! Funcionários tratam Toffoli como dono em resort com jogo de azar. Hotel no interior do Paraná reúne máquinas caça-níquel e blackjack. Cara, que doideira que tá acontecendo nesse Brasil. Meu querido, se esses parlamentares de centro, de direita, têm vergonha na cara mesmo, como alguns demonstram que tem, Brasília vai pegar fogo a partir do dia 2. O resort aí tem o ministro Dias Toffoli como dono. Os funcionários estão tratando o Toffoli como dono do resort. O assunto é tão explosivo que o Portal Metrópolis está destacando e merece aí o nosso crédito, pela coragem, ousadia. E eu vou até mostrar uma reportagem, eles se infiltraram no resort. É loucura em cima de loucura, que está acontecendo nesse país. Nosso querido doutor André Marcílio, eu já vou colocar ele na tela. Enquanto isso, você que está chegando agora, se possível não for pesar para você, abençoe o meu programa com um Pix, qualquer valor, deixando um like, comentando 01, para que eu possa saber que você chegou comigo bem no início desse assunto aqui, a respeito do tal resort, onde os funcionários chamam Dias Toffoli de patrão. Resort da família do Toffoli, que está ligada, ou ligado, Resort está ligado ao Banco Master. Rapaz do céu. Vamos ouvir aqui, porque eu vou te falar, tá? É que o site Metrópolis pegou 2 jornalistas e mandou lá pro tal resort da família Toffoli. O resort que ele teria vendido aos irmãos Batista, que tem a ver com o REAG, com o Master, e descobriram que tem até cassino no resort e que os funcionários tratam o Toffoli como dono do hotel. Vamos falar dos detalhes dessa história, dessa bomba agora. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito, e peço, antes de qualquer coisa, que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o seu like, o seu joinha, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Os funcionários tratam Toffoli como dono. Ficou claro, olha, aqui o Toffoli é o dono, dizem os funcionários assim, facilmente para os repórteres. Tem cassino no resort. Será que é esse cassino que encontraram lá? E cassino é proibido no Brasil, hein? Quer dizer, olha onde a gente está. O negócio está ligado ao REAG, está ligado ao Master, está ligado aos irmãos Batista, já encontraram ligação com o PCC, agora tem cassino no hotel. Por que mais falta para a família Toffoli? Falta ser dona de zona também, mas só falta isso. Daqui a pouco descobrem que é dono de zona. E sei lá mais o que. E isso porque mandaram 2 repórteres. Pegaram os repórteres e instalaram dentro do resort. E eles ficaram lá e foram perguntando para as pessoas. O cassino estava exposto. Cassino que é proibido no país. Estava exposto. Então, se você pegou 2 repórteres, instalou dentro do hotel e descobriu tudo isso, imagina o que cavucando, o que nos bastidores, o que enterrado debaixo da areia movediça, que é esse caso, o que ainda não vai ser descoberto. E será que não é esse cassino aí com essas maquininhas que fabricam o software de sorteio de processos lá para o STF? É capaz de descobrirem que foi isso, que é assim que funciona. Ele vai lá, puxa a alavanca, dá 3 laranjas. Opa, se deu 3 laranjas, cai com o Toffoli o processo.
Só falta o cassino ainda exportar essas maquininhas para a máquina de sorteio de processos dentro do STF. É um suruba isso daí. Opa! Esse caso do Master está mostrando que nós estamos diante de um surubão institucional. Vixe! Que tem à frente o ministro Toffoli investigando, sendo que ele deveria estar na figura de investigado. É um troço absurdo. O Toffoli não apenas deveria sair da frente do caso Master. O Toffoli deveria sair do STF. O Toffoli deveria não mais investigar o caso Master. O Toffoli deveria ser um dos investigados. É urgente que isso ocorra. Vai ser preso. E não é porque a imagem do STF vai ser descredibilizada, porque não existe imagem nenhuma. Mas parece que o Toffoli não tem fundo a imoralidade com que ele trata as suas coisas, com que a família dele tem negócios por aí. Não tem fundo do poço a imoralidade dessa família. E isso pode não apenas deixar a gente acreditando que o STF não serve para absolutamente nada e não tem nenhuma moralidade, porque isso a gente acha. Mas pode servir para destruir por completo a existência da corte. Se essa corte for um impulso, um trampolim para negócios escusos, bom, então aí não tem mais corte. Olha, o que o Toffoli tem feito nesse caso faz parecer mulher ter contrato de 129 milhões tirar pirulito de criança. Parece brincadeira de criança o contrato lá de 129 milhões diante do que a gente está vendo que o Toffoli está fazendo com esse caso. E repito, isso porque pegou-se 2 repórteres e mandou lá. Imagina na hora que a gente tiver acesso aos documentos que estão sob sigilo, se a gente tiver acesso a esses documentos, imagina o que não tem lá. Se isso é o que está exposto, imagina o que está sob sigilo. Muito bem, doutor André Marcília. Eu ia falar assim, o doutor, ele falou umas 2 vezes, né? Isso porque mandaram 2 repórteres. Imagina se for cavucar, rapaz, mas com essa Polícia Federal... Com essa Polícia Federal é mais fácil 2 repórteres ter mais capacidade para descobrir as coisas do que essa Polícia Federal aí. E quando a Polícia Federal vai lá e cava e abre buraco, o que acontece? Manda as provas para mim. O quê? Manda as provas para cá, meu amor. Dai-me as provas. Não foi assim que aconteceu? Manda tudinho para cá. Mas presta atenção na ousadia do portal Metrópolis. Esses aqui foram ousados. Gordinho, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Só depois do like. Só depois do like. Pouco like. Deixa eu ver. Não vai ter like? Então não conto. A repórter tá aí, bonitinha, vai contar tudo. Só depois do like. Você não deu o like é o pagamento obrigatório. Pix não, você faz se você for tocado. Mas o like é obrigatório. E você não vai dar o like, né? Uma pessoa só deu o like. Então, né, para honrar essa pessoa e os demais, né, que tinham dado antes, a gente vai colocar aqui o vídeo, tá bem? Vou te contar. Descobriram um resort ligado à família do Toffoli, até então. E parece que o resort foi vendido aos irmãos Joesley Batista, né, os irmãos Batistas. Aí depois descobriram que tem ligação com o Banco Master, o tal resort. E agora descobriram que o patrão, o dono, é o Dias Toffoli. É assim que funcionários chamam o local onde eles trabalham. Não, isso daqui é do Toffoli. O quê? Na tela. O Metrópolis veio até a represa Chavantes, na região de interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. Esse barco aqui é do ministro. Olha só. O Toffoli, acho que é dono até hoje. Esse aqui é do ministro, o barcão do ministro. Olha o ministro frequentando o local. O Metrópolis passou 2 dias no resort Tayayá,
que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Sério? Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os fiel. Os fiel vendeu para o Toffoli. Nossa, eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? Diz que vendeu para o Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro hoje. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas, não tá? Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava aí, ele tava aí. A gente saiu ele, cara. Ah, é o Toffoli esse, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, imagina. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala com ninguém. Entendi. Ele é meio senta ali na mesa dele, só serve. Ele ainda tá por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Esse é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah. Aqui que é. Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. Tem a casa do ministro, as férias. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Ah, lá é dele. É que tá todo esse rolo, né? Aqui se ele vendeu, se não vendeu, tá todo esse rolo aí na mídia, né? É quando ele vem segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém, aí fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então? É o padre só que vem aqui, ele é só... Ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Ih, rapaz, meu Deus do céu! Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Tayayá reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. Essa modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Ele acabou de vir aqui perguntando, porque ele tá, se ele quer jogar, mas não tem dinheiro. Aí eu falo assim, não, por cento das pessoas, conforme aparecendo gente, você não toma mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo JF. Ribeirão Claro é essa cidade pacata, no interior do estado do Paraná. Apesar da aparência tranquila, os moradores relatam já ter se acostumado com a visita de nomes famosos. Além de Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, há relatos de visitantes como o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e de influenciadores, cantores que estiveram no resort do Tayayá. A influência da família Dias Toffoli é visível publicamente em Ribeirão Claro, a ponto do Fórum Eleitoral da cidade ser uma homenagem ao patriarca da família. No dia da sua inauguração, o ministro Dias Toffoli... Ela é uma repórter novinha, né? Parabéns, tá? Até esses dias eu
acompanhava o trabalho dela, ela só lia as matérias, não sei se ela escrevia, as matérias lá do Metrópolis, que estava lá no portal. Não vi nada dela assim em campo. E agora arrebentou, tá? Arrebentou. Arrebentou a boca do balão, viu, menina? Parabéns aí pela atitude. Cara, que Brasil, meus amores. Que coisa. A gente tá vivendo, né? Para mim, nesse momento, os parlamentares deveriam explodir com essa tal dessa CPMI, porque os parlamentares conseguiram votos necessários para instalar uma CPI no Senado, 42 assinaturas para uma CPI no Senado, já conseguiram. É mais do que a quantidade mínima, né, necessário. Conseguiram também uma quantidade de 200 assinaturas para instalar a CPMI. Eu sou mais favorável à CPMI, onde estarão trabalhando os parlamentares do Senado e também da Câmara dos Deputados. CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E ela tem uma vantagem, que ela é instalada automaticamente. O presidente do Congresso Nacional só tem que esperar a próxima reunião e aí instalar a CPMI. Ele só faz ler a CPMI. E aí, o que acontece? É aqui que o bicho pega. Você imagina se essa galera do Senado, né, os parlamentares, eu sei, muitos vão instalar para blindar o ministro. Eu não sou nenhum inocente. Não, eu sei que muitos estarão ali para poder blindar o ministro. É verdade, é fato isso. Mas, meus queridos, eu não vejo a hora desse Congresso voltar. Eu não vejo a hora que esses parlamentares retornem de seus merecidos descansos, né? Trabalharam tanto pelo Brasil e agora estão num descanso aí eterno, né? Mas eles estarão de volta. E é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Porque já passou da hora do parlamento brasileiro tomar uma atitude mais drástica nesse país. O tal do inquérito das fake news, ele só existe porque Dias Toffoli, à época presidente do STF, abriu de ofício e entregou nas mãos de Alexandre de Moraes a relatoria. Só existe esse inquérito, que é o inquérito onde o Alexandre de Moraes colocou todo mundo, de Bolsonaro a Elon Musk, da tia do Zap, passando por deputados, Bolsonaro até o Elon Musk. Agora colocou o COAF e a Receita Federal, meu. Órgãos do governo Lula estão no inquérito. Você sabia disso? Órgãos do governo Lula estão no inquérito. E quem é o responsável? Esse daqui, ó. Quando as investigações da Lava Jato apontaram o ministro Dias Toffoli, estando na lista da Lava Jato, o que acontece? Rapidamente silenciaram jornalistas, calaram o povo que denunciava tudo. Lembra da história do amigo do meu pai? Foi aí que nasceu o tal inquérito das fake news. Foi aí que Dias Toffoli entregou nas mãos de Alexandre de Moraes. E aí, meus amores, o que aconteceu todos nós sabemos. Para blindar os ministros, foi criado o tal inquérito das fake news. Ou seja, se você falar dos ministros, você pode cair no tal inquérito das fake news. Os parlamentares,
ao exigirem o direito de fala e forem falar, né? Falar, podem cair, entrar aí no tal inquérito das fake news. E agora está aí, ó, o portal Metrópolis. Será que o Metrópolis, eles vão colocar o Metrópolis no tal inquérito das fake news? Eles vão pegar o Metrópolis e falar, agora o bicho vai pegar pro lado de vocês. Que história é essa de fazer reportagem dentro do resort e colocar funcionários para dizer que o resort é do amigo do meu pai? Que história é essa? Respeite o ministro, rapaz. Respeite o ministro. Fake news. Jornalismo investigativo é o cacete. Vocês vão ser presos. Só que, presta atenção, enquanto eu estava rodando o vídeo aqui da denúncia, eu me lembrei de alguns episódios em que o Dias Toffoli foi para o resort e virou matéria, tá? Olha essa daqui de 2019. Ó, Toffoli usa avião da FAB para evento em cidade pequena e estica a viagem até resort. O presidente do Supremo inaugurou o fórum e seguiu para hotel de luxo no Paraná. Corte cita deslocamento a serviço e segurança. Pois é o mesmo resort no interior de São Paulo, Taiaiá. O Taiaiá Aquapark, resort de luxo em Ribeirão Claro, Paraná, onde Toffoli se hospedou. De quando, Fábio, a matéria? Tá aqui, ó, Folha de São Paulo, deixa eu ver se aparece melhor, olha lá, o logo lá do jornal em cima. Folha de São Paulo, a data, 24 de dezembro de 2019. Onde estava o ministro Dias Toffoli? No resort, que é de 2 irmãos e de um primo do Toffoli. Aí beleza. Aí foram lá os repórteres. Os repórteres foram lá e começou a conversar. Conversa vai, conversa vem. Não, rapaz, isso daqui é do Toffoli ainda. Não, mas ele não vendeu para o advogado dos irmãos Batistas, o Joesley e o Wesley, né? Não vendeu lá para o advogado dos irmãos Batistas? Não, isso que é dele ainda. E ele vem para cá direto, ele dá festinha. Essa lancha aqui, esse barquinho, você tá vendo esse barco? É dele. E aí tem caça-níquel, tem blackjack, tem máquinas semelhantes a de cassino. Aí tem um tipo do joguinho lá que é legalizado, né, no Paraná, então não tem nada de errado. Mas o ambiente preparado que lembra os melhores cassinos do mundo. E ok, Fábio, o ministro não pode ter um resort? Pode, claro que ele pode. O ministro pode ser empresário, ora bolas. Claro que pode. Mas aí você vai estudar. Tem um contexto por trás. No resort, tem ligação com o Banco Master e uma outra instituição aí que está enrolada com o Banco Master também. Tá? Tem uma história por trás. Tem uma história por trás. E aí você vê o ministro blindando de todo jeito essa história de Banco Master. De todas as maneiras possíveis. E lá do portal Metrópolis também, o Pavinato, Pavio Curto, né? Eu acho que é o nome do programa dele, e faz jus ao nome, o homem não tem papas na língua mesmo, não. Cuidado, hein? Você pode ser preso, meu querido. Tá? Explode tudo aí. A cara dele. Vai lá, Pavinato. O
Toffoli não pode ser juiz disso. Não pode. O Moraes não pode ser juiz disso. Não pode. O Toffoli tem que estar preso. O Moraes tem que estar preso. Toda esta porcaria emitida pelo STF nos últimos anos, mas a partir do padrão do STF, o que é? Acabou! Ai, Pavinato, mas você continua falando. Eu não sei até quando, mas acabou! Eu tô gastando minha sorte, minha gente. Acabou! Ai, tinha coisa do PCC no Master. Virou narco-estado! Nós estamos num narco-estado! Nós viramos México! Viramos. O Toffoli não pode ser juiz disso! Não pode. O Moraes não pode ser juiz disso! O Toffoli tem que estar preso! Rapaz. Porcaria emitida pelo STF nos últimos anos, mas a partir do padrão do STF, o que é isso? Acabou! O que é isso, gente? O que é isso? Ai. Presta atenção, tá? Presta atenção aqui, ó. O Paulo Figueiredo disse o seguinte: há rumores que toda essa crise envolvendo Alexandre de Moraes com o setor bancário começou com a Lei Magnitsky, tá? Vamos ouvir aqui o raciocínio do nosso querido Paulo Figueiredo, agora falando sobre o Alexandre de Moraes, o Big Alex, o Xandão, tá? Na tela aqui do nosso canal. Vamos lá. Bora, mano. Que toda essa crise envolvendo Alexandre de Moraes e o setor bancário começou com justamente este episódio da Magnitsky, quando o Alexandre teria emparedado e ameaçado os bancos do Brasil e eles perceberam, meu Deus, que monstro foi que nós parimos. E as elites começaram a cortar as asinhas daquele que tinha se tornado poderoso demais. É sério? Alguém tem comprovação de que essa é a razão? Não. Afinal, acabaram de tornar sigiloso. Talvez nós saibamos um pouco mais sobre isso quando o novo presidente do Banco Central, indicado pelo Flávio Bolsonaro, retirar o sigilo dessa reunião. Mas esses são os rumores. Toda essa crise que afetou o Alexandre teria sido desencadeada por conta do atrito entre ele e os bancos e os poderosos em torno da Magnitsky. Claro que a gente imaginava que isso pudesse acontecer, mas não imaginava que a consequência seria, por exemplo, uma guerra entre o Alexandre e o Banco Central, entre o Alexandre e o André Esteves. Não imaginava que a Globo fosse tomar o lado do André Esteves contra o Alexandre de Moraes. Não dá para prever todos esses movimentos. E aí? Hã? A bomba da Magnitsky. A Magnitsky serviu pra nada, Fábio. Aham. Calma, meu amor. Você tá muito estressadinho. Tenha calma. Tenha fé. Não é isso? Tenha fé que até no lixão nasce flor, meu amor. Aqui, Resort Toffoli. Transparência Internacional pede análise rigorosa e independente. Portal Metrópolis mostrou que funcionários do empreendimento tratam o juiz da Suprema Corte como dono do local. Ele gosta de lá. Claro que ele gosta. Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui no canal Aborda Notícias, bem-vindos. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Caso Master Viviane Barsi atua em processo enviado pela Justiça de São Paulo a quem? Ao ministro Dias Toffoli. Master aparece como terceiro interessado em investigação sobre insider trading na Gafisa. E quem é a advogada do Banco Master? Viviane Barsi de Moraes. A Justiça Federal de São Paulo encaminhou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Dias Toffoli, um processo que apura operações suspeitas na construtora Gafisa. A decisão
revelou que o Banco Master aparece como o terceiro interessado. No inquérito, é representado pelo escritório de quem? De quem? Da senhora Viviane Barsi de Moraes. Nesse momento, a primeira-dama, né, do STF, né? O Alexandre está como presidente interino, né? Não sei se já retornou. O ministro, né, disse que iria voltar para colocar a ordem na bagunça, né? Pois é, meus queridos, está aí então. A reportagem segue o seu caminho e o título é autoexplicativo, né? Viviane Barsi atua em processo enviado pela Justiça de São Paulo a quem? Ao ministro Dias Toffoli. O Master aparece como o terceiro interessado em investigação sobre Gafisa. Vem, rapaz! Ainda tem muito mais aqui no nosso programa. Nós temos ainda um belíssimo e longo programa pela frente. O que eu peço para você encarecidamente é o like. Deixa o comentário também. É importante, tá bom? Vídeo interativo. Você comenta agora 31. Para você ligado aqui com a gente, seguimos aqui. Estou só buscando um vídeo aqui. Já vou mandar para você aí, tá bem? Se eu encontrar esse vídeo, vai ser fantástico, tá? Se não, é uma pesquisa rápida. A gente já até mostrou esse vídeo. Tá aqui. Rapidamente, como eu falei para você. Tá bom? Eu vou colocar o vídeo, que é do nosso querido Paulo Figueiredo, tá? Na publicação está escrito o seguinte: Daniel Vorcaro percebeu que a lei no Brasil não importa, que podia fazer o que fosse, que ele ia conseguir resolver tudo na propina, no tutu. Quando eu coloquei esse vídeo aqui, eu comentei algo que eu quero comentar com você. Numa cidade pequena, um amigo meu se tornou vereador. Ele chegou lá e aí ele foi surpreso, né? Ele foi surpreendido com o assunto. Qual o assunto, Fábio? Os demais vereadores o chamou. Falou: querido, aqui nós temos esse dinheiro aqui que entra todo mês. Nós temos esse aqui, ó, é dinheiro de cachaça. É só um corinho, né, de rato aí que entra, dinheiro de cachaça. Mas você não preocupa não que tal dia entra um outro mais graúdo aí. E esse colega, ele entrou na vaga de suplente. Todo mundo pega, ó. Todo mundo pega, morde um pouquinho. Propina. Propina. Todos os vereadores. E esse amigo meu, tendo que lidar com essa situação, cara honesto, falou: opa, não mexer com isso não. Não, calma aí, não é assim. Não é assim. Não é assim o quê, rapaz? E o vídeo do Paulo Figueiredo? Vou colocar agora para você. Todo mundo acostumado, né? Aqui no país resolve as coisas com propina. Daniel Vorcaro é só mais um discípulo do sistema. Tá na tela. Quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro foi um cara que percebeu esse esquema. Daniel Vorcaro foi o cara que percebeu que no Brasil a lei não importa e que ele podia fazer o que ele quisesse desde que pagasse propina suficiente para as pessoas certas e continuasse amigo do rei. Deu certo? Ora, ele enriqueceu espetacularmente através de um banco claramente fraudulento. E o plano dele teria dado muito certo. Muito certo. Não por isso, e eu acho que a gente acabou não colocando aqui, saiu uma reportagem onde diziam que a prioridade número 1
de Daniel Alvorcaro era o quê? Garantir liquidez dos seus correntistas no banco, garantir que o banco tivesse ativos limpos, garantir que houvesse credibilidade. Não. A prioridade número 1 de Daniel Alvorcaro, segundo os jornais, é uma pena eu ter esquecido de colocar essa reportagem aqui, a prioridade número 1 era pagar Viviane Barros de Moraes. E o plano dele teria dado muito certo. Deu muito certo durante muito tempo e teria continuado a dar certo. Ele teria sido salvo, inclusive, por uma operação junto ao BRB. Parece que está na pauta. Se tiver na pauta, bota aí na tela enquanto eu estou falando. O plano dele teria dado muito certo e ele teria salvo em uma operação com um banco público, que era o Banco Regional de Brasília. Só que o problema não foi que a lei funcionou, o Banco Central percebeu quem era André Esteves, as coisas funcionaram. Não. Ou André Esteves, estou falando, Daniel Alvorcaro. Vou falar do André Esteves aqui. O que aconteceu foi que alguém, justamente um concorrente mais bem relacionado e mais poderoso que ele, alguém com mais influência na corte, entrou em conflito. Tá aqui, ó. Aliás, a reportagem é inclusive da excelente Malu Gaspar. Não, essa é a derrota da mulher de Moraes na defesa do Banco Master. Que está abaixo na reportagem. Entendi. Eu vi uma reportagem em algum jornal dizendo que a prioridade número 1 do banco era o pagamento dele. Isso foi uma manchete por si só. É que a gente realmente, eu esqueci na hora de bater a pauta com vocês, de lembrar dessa notícia. Então o que aconteceu com o Alvorcaro? Ora, Alvorcaro entrou em conflito com um cara mais poderoso que ele, que é o André Esteves. Um desses caras que no Brasil consegue tudo o que quer, porque é muito mais amigo dos reis. Acho que talvez o único que esteja no mesmo patamar do Esteves no Brasil seja a JBS. Então são essas as pessoas. Se você molhar a mão das pessoas certas ou dos seus familiares, ou melhor, através dos seus familiares, as portas começam a se abrir para você. E isso não é restrito ao Alvorcaro. Esse que é o meu ponto. Não é restrito ao Alvorcaro. O Alvorcaro foi apenas um que foi pego num fogo cruzado. Como eu estava falando para você, né? O Paulo Figueiredo tá certíssimo. O Alvorcaro é só mais um que paga propina num país onde você vai nas câmaras, tem vereadores recebendo propina de empresário da cidade. Porque está intermediando uma área ampla da prefeitura ou do governo do estado para ele poder ampliar o seu negócio. E fica mais barato comprar a Câmara inteira com dinheiro de cachaça do que comprar um terreno. E aí, para o prefeito enviar o projeto para a Câmara de Vereadores e para os vereadores votarem para que o empresário tenha o tal terreno, uma propina. Tá entendendo o esquema? Entendeu? É um tipo de esquema que não envolve, tipo, contratação de obra. Não. Vereadores, eu preciso do terreno e o prefeito vai mandar o projeto aí para que a prefeitura doe o terreno, né, como incentivo, né, para a minha empresa, que vai gerar emprego, renda. Aí aquela área gigante para o cara construir um frigorífico, construir qualquer outra coisa. Vai gerar não sei quantos empregos. E aí dá lá uma graninha, né? Para 10, 12, 15 vereadores, sai mais barato do que comprar aquela área toda. E aí o prefeito manda o projeto, os vereadores aprovam, ainda gravam vídeos, colocam nas redes sociais. É isso aí, nós estamos defendendo
uma empresa de grande porte para o nosso município, uma indústria que vai gerar pelo menos 1.000 empregos diretos. É desse jeito que se resolve as coisas no país, infelizmente. E aí o que acontece? Um exemplo de uma cidade da qual eu tive acesso, que explode agora, meus queridos, ao mundo inteiro, né? Aliás, ao nosso Brasil inteiro. Esse é o nosso país, esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. E agora saindo de Banco Master, Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, Dias Toffoli, né, funcionários de um resort que é da família, é do irmão do Toffoli, funcionários alegando que não, isso daqui é do Toffoli, é do ministro. Ministro. A gente vai direto para os bastidores. O assunto que eu vou trazer para você é polêmico. Então se aperte os cintos, porque isso daqui tá uma zorra. Com um Z bem grande, tá uma zorra. Uma hora Tarcísio vai lá e... o meu candidato é o Flávio. Aí daqui a pouco descobre que vai ter uma reunião com o Bolsonaro, que legal, dá entrevista dizendo, quero visitar o meu amigo Bolsonaro. Cancela do nada. Cancela assim, do nada. E aí é claro que tem treta. Tem treta. Aí alguns dizendo Bolsonaro ia puxar a orelha do Tarcísio e encerrar de vez o sonho do Tarcísio em ser candidato à presidência da República. Mas ele nunca buscou isso, Fábio. É a mídia, é o sistema. E a gente vai falando isso, né? Vamos falando. Eu nunca vi o Tarcísio, né, publicamente dizer, eu quero ser candidato. Você também não. E eu sempre cobrei aqui, né, por mais que esses dias... gente, deixa eu falar um negócio pra você. A gente trabalha com bastidor aqui. Eu trabalho mostrando o preto no branco. Ou eu coloco o vídeo pra você, ou eu coloco o print de uma matéria que algum portal colocou. Eu não fico aqui inventando coisas da minha cabeça, não. Não fico. É tanto que você está acostumado com essa tela aqui, ó. Eu vou reagindo às notícias aqui do lado. Olha só. Só Tarcísio pode falar porque adiou a visita ao meu pai, diz o Flávio Bolsonaro. Senador afirmou à CNN que ainda espera, ainda espera contar com o apoio do governador de São Paulo. Como assim? Eu já dei essa matéria aqui, né, com uma certa cautela, como eu falei para você. A gente trabalha aqui com bastidor, e o bastidor muda da noite pro dia. O bastidor, às 10 horas da manhã é uma coisa, às 5 da tarde é outra. E o Tarcísio, pode ser que na semana que vem eu venha aqui falar, não, o Tarcísio não é traidor, não. Não é. Não é, não. É amiguinho do Bolsonaro, é amiguinho do Flávio. O Flávio gravou vídeo. Gente, parem de atacar o Tarcísio. Ele é uma peça fundamental. E aí, o que acontece? O Kim Paim trouxe um dossiê. É um corte da live dele. Todos os créditos lá, o canal do Kim Paim. É um pouco longo, mas tu gosta de treta? Vamos ver as tretas? Rapaz, o que levou o Tarcísio a cancelar
a visita ao amigo Bolsonaro, que ele disse: vou lá ver se o Bolsonaro precisa de alguma coisa. O que levou? O que levou? Será que nós estamos, presta atenção, será que nós estamos criando factoides? Será que nós estamos caindo em papo errado? Dizem que o Bolsonaro só queria agradecer a força que o Tarcísio deu para levar ele para Papudinha. Bolsonaro estava sofrendo muito lá na Polícia Federal. Não, o motivo é só o Bolsonaro agradecer ao Tarcísio e, obviamente, vamos discutir 2026. Aqui colocaram bem assim: gordinho, gordinho, cuidado com o sistema é sistemático. Ai, vocês acham que eu sou bobo, né? Então tá bom. Vamos então de Tarcísio, meus queridos. Isso daqui vai tacar fogo no parquinho. Presta atenção em tudo. E o Kim Paim é igual eu, ou eu sou igual ele, sei lá quem chegou aqui primeiro. Tudo que eu vou fazer aqui, meus queridos, eu coloco na tela para você ver. Como se fosse um PowerPoint, né? Para você ver tudinho, como se fosse uma palestra. Tá aqui do lado, ó. Vamos lá, de Kim Paim aqui. Vai pegar fogo agora. A gota d'água para Tarcísio decidir cancelar a visita a Bolsonaro. O que é que Flávio Bolsonaro disse que fez o Tarcísio desistir de visitar Bolsonaro? O Flávio falou demais. E acabou falando mesmo, sem piada. Mas enfim, aqui é pra dar um anzol e todo mundo prestar atenção agora. Porque para explicar essa história, a gente tem que voltar um pouco no tempo e ir falando algumas coisas. Então tenha paciência. Vai levar uns minutinhos. Ontem pela manhã, Carlos Bolsonaro compartilhou a ele mesmo, falando tuxê. Tuxê é tipo sim, né? Tá vendo aí? Avisei. E ele avisava o quê, né? O tuxê. Acertei. Uma postagem dele do dia 18, que ele dizia: o enredo é cristalino. Insistem diariamente em qualquer iniciativa que anule Bolsonaro e favoreça determinados interesses. Existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo o movimento se torna cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio e desqualificar a carta do último presidente virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um choque esperando, depois, né, tentar dar o checkmate. Enfim, né, tem uma galera que não aceita o que tá na carta, que é Bolsonaro falando que ele escolheu Flávio Bolsonaro de livre, espontânea vontade para seguir com o projeto que ele começou. Carlos Bolsonaro também tinha postado, sem falar nada, ele só postou a notícia. Robson Rodovalho diz que vai conversar com Flávio para discutir candidatura presidencial. E tá ali, né? Aquela não é só uma parte da matéria, mas a manchete mesmo era: bispo que dará assistência religiosa a Bolsonaro defende Tarcísio candidato. Né? Aí, por conta dessa questão do Rodovalho, muitas pessoas, né, começaram a se questionar. Pô, final de semana, tava todo mundo cobrando o Tarcísio, cobrando a turminha liberal. Aí o Flávio vem, passa a mão na cabeça de todo mundo, fala pra mim assim: não, vamos unir a direita. E a união da direita já ficou pra trás. Eles não deram nem um dia de trégua e já vieram tentar sabotar o Flávio de novo. Aí tu coloca ali a notícia, a gente comentou sobre essa notícia no dia. Ela fala, né? Se Bolsonaro já escolheu o Flávio, e é pra ter união da direita, e o Tarcísio falou em vídeo que apoiará o Flávio, eu acho que eu posso pensar, né? Porque justamente o pastor autorizado pelo imperador a prestar assistência religiosa a Bolsonaro insiste no nome de Tarcísio e ainda lança dúvidas sobre a manutenção desse apoio. Quando se introduz incerteza, onde publicamente há uma decisão, torna-se legítimo que os apoiadores de Bolsonaro cobrem e queiram saber onde estão pisando. Aí, por conta disso, o Vinícius também reclamou, né? Então o pastor que é próximo na Michele terá uma hora por semana com o Bolsonaro. É um desejo de unir o campo da direita em uma candidatura que achar a presidencial dos sonhos é o Tarcísio com a Michele. Olha, eu aceitei muito contrariado o pedido de trégua por união no campo da direita em torno do nome do Flávio, o escolhido pelo Jair. Enfim, na Carta dos Brasileiros, divulgada no dia 25 de dezembro. Não vi nenhuma manifestação dos dissidentes desde então por trégua e apoio ao Flávio. Né? Não, apoio ao Flávio, somente as mensagens subliminares que não agregam ao bolsonarismo. Como não vejo esforço do lado de lá, então aqui volto a expor a patifaria que fizeram e que fazem com o Jair. Aí, rapaz, eu vou contar uma coisa. Cabe a Eduardo aí reforçar ou não. Eu falei com o Eduardo Bolsonaro aí nas últimas horas. Pude ligar, trocar umas palavrinhas com ele, perguntar algumas coisas. E uma das coisas que o Eduardo me disse, e ele falou: não, você pode falar que você falou comigo. Eu falei, tá bom, eu não sou de fazer isso. Eu falei, achava bom você fazer uma postagem na rede social que iria reforçar.
Aí eu tinha lembrado de uma postagem do Carlos. Eu falei, cara, tem uma postagem do Carlos que dá pra pegar um gancho aqui no que o Eduardo me falou. Não tem nenhuma a ver uma coisa com a outra, que é o seguinte. Eduardo tinha me dito, eu tava perguntando, falei, Eduardo, tá chata a situação, né? Pô, tá acontecendo aí, o pessoal aí, pô, não aceita o Flávio e tudo mais. O pessoal fica nessa insistência. E Eduardo me falou que, cara, o pessoal fica nessa insistência, e eu acho que vocês entendem, porque quando vai um rodovalho da vida, ele tá tendo lá 1 hora junto ao Jair. E o Jair, ele não tem internet. O Jair não tem rede social. O Jair não sabe o que tá acontecendo. Então, o pessoal acha que ainda tem chance de reverter essa situação porque Bolsonaro poderia ser influenciado pelas notícias que ele recebe. Vocês acham que a Globo, SBT, Record, a TV aberta tá comentando sobre esses assuntos da forma como deveria? Talvez nem seja notícia. E aí Eduardo me falou até que, assim, a esperança que tem, muito mais de pra saber o que tá acontecendo, é rádio. Aí quando o Eduardo me falou isso, eu lembrei da postagem do Carlos. E aí eu fui atrás e falei, e é isso aí mesmo. O Carlos tinha feito uma postagem dias atrás, 8 de janeiro. Eduardo até brincou, falou, podia era botar uma propaganda na rádio, né? Era pedir pra alguma rádio discutir sobre os assuntos que estão acontecendo na rede social. Mas o Carlos falava, hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, visitei o Jair e segui preso de forma ilegal e desumana em uma sala insalubre e molhada de cerca de 8 metros quadrados, soluçando, agora tomando antidepressivos, utilizando aparelhos para apneia do sono, sem exercícios primordiais, com traumatismo craniano leve sem acompanhamento ideal para evitar a piora de seu estado clínico, psicológico e físico. Aí veja agora. O presenteei com um novo rádio de pilha, para que ao menos possa escutar algumas estações, pois o anterior não funcionava direito e visto que não tem uma pequena TV com capacidade de assistir um canal de YouTube e acompanhar notícias e outras informações. Eu só peguei isso daqui mais para ilustrar o que o Eduardo comentou. O Eduardo comentava, então assim, essas visitas que Bolsonaro vem recebendo há um certo tempo, né, são as informações que ele recebe. Sim, Bolsonaro às vezes é o Carlos uma vez só por semana, o Flávio uma vez só por semana, e aquela visitinha que levava ali 30 minutos. Em 30 minutos é dar um beijo, um abraço, falar que ama, perguntar como tá. O tempo que às vezes só pra falar de alguma coisa assim, da política, coisa, às vezes o cara nem quer falar disso, né? Às vezes você imagina, Bolsonaro com 1001 problemas. Mas tu fala, pô, meu pai, tu tá aqui, tu tá sofrendo, tu tá sendo perseguido, tá sendo maltratado, tu tá sendo torturado e a tua vontade não tá sendo obedecida. Às vezes o cara não quer nem contar, né, o que tá acontecendo pra evitar ainda mais desgaste em relação ao Bolsonaro. Pois bem, nos últimos dias também, eu falei que ia demorar pra gente chegar aí na fala do Flávio que fez o Tarcísio desistir. Eu tinha feito uma postagem, para o bom entendedor, dá pra entender. Aquele dia em que certas pessoas saem do pedestal pela primeira vez e os comentários de cobrança do povo são maioria. Você pegou lá e você tenta descobrir quem poderia ser. Aí o Carlos faz um comentário naquela linha dele de deixa a conclusão pro leitor. Plateia controlada, bilhões e milhões injetados e com a forcinha do sistema parece fácil. Mas aí vem a realidade fora da bolha, né? Fora do ambiente controlado. O quase impossível sempre foi tentar ajudar e pedir pra segurar o ímpeto. Só se segura aí, velho. Mas não adianta, porque o ego cega. O ego cega. Só pra deixar claro, eu li essa reflexão no livro, mas certamente não sei do que o Carlos tá falando. Nem o Petrópolis, que só postou as imagens. Sobre a União da Direita ainda, Paulo Figueiredo comenta assim, ó, eu sou totalmente favorável ao discurso de união promovido pelo Flávio Bolsonaro, que inevitavelmente precisará de um apoio amplo para se eleger. Todos os que quiserem somar devem ser recebidos de braços abertos. Essa é uma posição que defendo há muito tempo, inclusive em situações que envolveram nomes improváveis como o próprio Mr. M ou até o Ciro. A cobrança que eu e muitos outros eleitores temos feito vai exatamente nessa direção. Os nomes mais relevantes da direita, mais do que qualquer outros, deveriam estar plenamente alinhados desde a primeira hora. Não existe isso, e liderança de direita ficar em cima do muro, ser dúbia ou ficar hesitante nesse momento. Apoio se demonstra de forma clara, pública e entusiasmada, com projetos pessoais colocados em segundo plano. Essa cobrança, o candidato querendo ou não vai continuar, e deve continuar. É assim que funciona. O eleitorado cobra e sinaliza expectativas. O candidato constrói pontes e recebe apoios e braços abertos, cada um no seu papel. Aí, ontem já, eu já tinha feito uma live pra reforçar algumas coisas. Carlos nem colocou legenda, nada, né? Ali só umas palavras que botaram em cima do vídeo, né? Tipo a marca d'água. O que Eduardo falava nesse comentário? Vamos ouvir Eduardo. Porque a minha declaração foi sim de apoiar qualquer um que se colocasse oposto ao Lula. E qual o problema de você falar a verdade? Ou você que é de direita não votaria em qualquer pessoa que fosse antagônica ao Lula. É claro que votaria. E eles sabem disso. É por isso que eles acham que derrubando o Flávio Bolsonaro, eles podem, eu não falo de Tarcísio, eles podem ter outro candidato que vai ganhar do Lula, que vai contar com seu apoio. Eu já adianto que isso aí é ledo engano. Primeiro que a campanha do Flávio está todo vapor e não será derrubada. Segundo, é que se isso porventura chegasse a se verificar, o que não irá, qual o sentimento que você faria, que você teria no seu coração? Que pessoas trabalharam para chantagear Bolsonaro e numa negociata espúria, inescrupulosa, suja e vil, tiveram êxito. E agora estão querendo se vender pra você como as pessoas mais maravilhosas do mundo. Isso não vai ocorrer. O presidente Bolsonaro já falou. E eu aqui, ó, me desgastei com a minha base pra dizer sim, se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, se for a Michelle, se for o Caiado, desde que Bolsonaro tenha uma vontade livre. É bem importante dizer isso. Porque você botar uma arma na tua cabeça e falar, ó, fala que o céu azul é vermelho. Você vai falar que o céu é vermelho. Mas isso não é expressão da realidade e da verdade. Então Bolsonaro já indicou o candidato dele. Não foi uma indicação à base de coação, de constrangimento legal. Seu filho, que desde que nasceu praticamente ouve falar de política dentro de casa. Um cara que tá na política, como deputado estadual, tendo sua primeira eleição em 2002. Advogado, businessman, senador da República. Eduardo faz questão de gravar um vídeo falando, ó, eu apoiaria qualquer um. Se eu apoiaria qualquer um, é porque ele também queria apoio de qualquer um, né? Assim, gente, o que fosse escolhido tinha que ser apoiado. Então por que a gente não pode apoiar o Flávio, né?
Essa mensagem aí tem alguns destinatários, né? Alguns mesmo, né? Infelizmente não só não. Aí também ontem, Eduardo, né? Acho que Eduardo, um recado para vocês. Eu tenho mantido quieto em vários temas, porque eu estou dando a chance, velho, para aqueles que as pessoas entendam que Flávio, né, é Flávio Bolsonaro presidente. Para ver se o povo entende, eu vou ficar quieto, eu não vou dividir a direita. Paciência de Jó, eu não tenho essa paciência não. Esse aqui é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Tenho me mantido aqui em vários temas, de certa maneira até quieto, porque eu estou dando chance para que as pessoas entendam que é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é um desejo, não é uma opção. É o único capaz de detonar com Lula, de acabar, de virar a página do socialismo no Brasil. Essa página que o André Ventura quer virar em Portugal, que o Milei está virando lá na Argentina, que em breve você Antorcast começará a virar lá no Chile. E, enfim, é isso daí, pessoal. Eu tô segurando, né? Eu tô dando a chance pra todo mundo ser amigo. Aí sim, tá pra começar a falar da desistência do Tarcísio. Essa introdução foi necessária, pra não chegar do nada. Pra vocês verem como é que funciona a união da direita. Pois bem. Dia 19, a revista Oeste noticiava: Bolsonaro pede visita de Tarcísio e irmão de Michele. Aí você fica, pô, foi Bolsonaro que pediu ou foi o pessoal que pediu? Né? Tem gente que não vai acreditar na revista Oeste, mas calma que temos essa informação de quem que realmente pediu. Bolsonaro pede visita de Tarcísio e de seu ex-assessor, Diego Torres, irmão da Michele, que trabalhava pro Tarcísio. Para os desavisados, Diego Torres era um dos interlocutores da imprensa que alimentava o desejo sobre a candidatura de Tarcísio à presidência. Aí, aqui no dia 19, esse vídeo é do dia 19. Tarcísio não tinha se pronunciado em nada sobre a visita, em nada. Aí tu colocava, ó, eu esperava que o Tarcísio requisitasse uma visita a Bolsonaro, mas partiu de Bolsonaro a visita do Tarcísio. É importante saber disso. Foi Bolsonaro que chamou. Irmão, vem cá, vem pra gente conversar. Quero falar com você, Tarcísio. Quero falar com você. E o Tarcísio fugiu, né? Não ouviu o chamado do capitão. Curta isso aqui foi dia 19, anteontem. Bolsonaro pede ao STF para receber visita de Tarcísio lá na Papudinha. O que você acha que pode vir aí desse encontro, caso seja autorizado pelo Supremo Tribunal Federal? Eu imagino, assim, eu não vejo outro desenrolar que não seja o Bolsonaro pedir pro Tarcísio de Freitas abraçar a campanha do Flávio Bolsonaro. A gente sabe que a escolha do Flávio Bolsonaro para ser candidato, né, da direita e do bolsonarismo tem a ver com a manutenção do protagonismo da família em relação à política nacional. Então o Bolsonaro não vai abrir mão do Flávio Bolsonaro e de um membro da sua família, né, para poder ainda manter a importância da família em relação à política do Brasil. E como você vê que o Tarcísio de Freitas, apesar de ter falado bem diretamente, né, e bem timidamente que aprova o Flávio Bolsonaro, né, ele não arregaçou as mangas e apoiou claramente e indiretamente o nome do Flávio Bolsonaro. Então eu creio que essa reunião, caso seja aprovada, autorizada pelo Tribunal Federal do Bolsonaro com o Tarcísio, seja pro Tarcísio, né, entrar na campanha do Flávio Bolsonaro, né, apoiar o Flávio Bolsonaro mais explicitamente, e tá faltando esse movimento do Tarcísio, né. O que parece, Rafa, é que o Tarcísio está ainda trabalhando nos bastidores para ser o nome, né, da direita e o nome do bolsonarismo nas eleições desse ano. Mas a família, a gente sabe que não vai abrir mão de nome do Flávio Bolsonaro ou de nome e mesmo de alguém da família para disputar as eleições, porque faz parte da estratégia do bolsonarismo manter a importância da família no processo político no Brasil. Então não vejo que o Bolsonaro vai pedir pro Tarcísio sair, candidato da oposição e da direita, mas sim eu vejo como aceno do Bolsonaro pro Tarcísio, ele realmente entrar na campanha do filho, Flávio Bolsonaro. Tá vendo aí, então, né? A imprensa, dia 19, fala, pô, Bolsonaro pedir pra dar uma chamada no Tarcísio. Fala, Tarcísio, irmão, vamos ajudar o Flávio, Tarcísio? Vamos parar com essa brincadeirinha boba? Você vê que essa percepção não era só da turma da imprensa. Gilma Pascoal falava assim, ó, peço a Deus que Bolsonaro tenha compreendido que precisamos competir para ganhar e não só para participar. Que esse chamado seja para anunciar Tarcísio e Michele como chapa da direita. Não teremos certeza da vitória, mas teremos chances reais. Aí o Gloves colocava assim, gente do céu. Agora parece que não leu a carta de dezembro. Esse pedido, possivelmente, seja para ampliar a lista de visitação muito restrita onde estava antes. E mais, quando chamar o Tarcísio, tá mais fácil que seja para puxar as orelhas. Tarcísio, vamos parar com esse papinho de presidência, Tarcísio. Vamos apoiar o Flávio, Tarcísio. Aí chegamos no dia de ontem. Tudo isso aqui foi anteontem, foi dia 19. Aí ontem, Tarcísio falou com a imprensa. Ele disse que visita Bolsonaro é um gesto de solidariedade, não de articulação política. Acho que o Tarcísio não sabia que ele ia ser puxado a orelha. Segundo Tarcísio, a conversa não terá pauta política, nem tratará de cenários eleitorais para 26, aspas. Vou, sobretudo, visitar um grande amigo, uma pessoa porque eu tenho muita consideração, vou manifestar minha solidariedade, meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele sempre poderá contar comigo. Olha aí, né? Visitar Bolsonaro, assim, é uma bênção. O Gil Diniz mesmo tá tentando visitar Bolsonaro, ó, e nada. O Gil Diniz só tem uma postagem no Instagram, nem coloquei aqui em vídeo. Podia colocar, né? Vou colocar depois. Tá até aqui aberto, era a primeira postagem. Aqui, ó. Entrei com vários pedidos pra visitar Bolsonaro, Alexandre de Moraes não respondeu nenhum, né? Aí me liberou pra visitar a pastora Sandra, que está no presídio de Santana, amanhã às 10 horas estarei lá, como fiz com a senhora Iraci Nagoste, e continuarei a fazer com cada preso nos presídios em São Paulo. Dar um abraço no presidente, dividir um pouco do tempo com ele, ouvir seus conselhos, até mesmo suas críticas, seria uma honra pra mim, politicamente, nada mais importante que isso. Mas esqueçamos a política por um breve período de tempo. O gesto de caridade com aquele que sofre o cárcere injustamente nesse momento jamais seria esquecido por qualquer um de nós, principalmente pelo presidente.
Espero ansiosamente o dia de poder dar um abraço novamente no presidente. Por enquanto, vou abraçando e ouvindo outras vítimas dessa perseguição. O que é que pode ter sido mais importante? O Tarcísio precisa cancelar a ida a Bolsonaro, sendo que ele confirmou que ele iria. Cadê? Aqui. Sendo que ele confirmou que iria, né? Tarcísio disse que visita Bolsonaro, já está aqui, ó. Vou visitar um grande amigo, tudo mais, pipipipopopô. Aí, Tarcísio não tinha cancelado a visita. Ele falou que ele ia. Aí o Flávio acabou falando demais. O Flávio foi falar com a imprensa. Falou tanto com a CNN quanto com a Globo. Tarcísio virá de Bolsonaro que a reeleição em São Paulo é fundamental, diz o Flávio. Primeiro, acredito que Tarcísio queira, né, visitar o amigo. Eu acho que não quer não, Flávio. Tarcísio gosta muito do Bolsonaro, sempre pergunta como ele está. Em segundo, para ouvir da boca de Bolsonaro, vai que ele não acredita, né? Ele tá fazendo um grande trabalho, governador de São Paulo, e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Você precisa ser candidato à reeleição, Tarcísio. Você vai ser governador. Em outras palavras, Bolsonaro deve pedir a Tarcísio um apoio explícito à candidatura de Flávio diante da desconfiança de aliados sobre a possível investida de Tarcísio à corrida presidencial. O Flávio também falou com a Globo, aspas pro Flávio, o Flávio falou com a Globo. Falou, viu? Bolsonaro vai dizer a Tarcísio que a corrida ao Planalto está descartada e que a reeleição em São Paulo é fundamental. Essa frase final do Flávio acho que foi mais impactante, né? Mas da boca do Bolsonaro, no trabalho, que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar do PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele. Aí depois de ouvir que Bolsonaro ia cancelar ele de vez, acabou o papinho de presidente. Aí o que é que o Tarcísio ia falar quando ele esteve do BTG, né? Isso de Tarcísio a Bolsonaro é cancelada. Não dá, velho. Não dá, velho. E o povo não vê, velho. O que mais falta? Acho que só se Tarcísio, sei lá, eu acho que se Tarcísio for lá depois visitar Bolsonaro e bater em Bolsonaro, não, Tarcísio incorporou o espírito, não é ele teve um transtorno de personalidade, ele não é assim. Não, deve ser um sósia, deve ser alguém que tava vestindo a máscara. Se o povo já tá num pouco de cegueira. Já virou cegueira total. É uma cegueira deliberada, sabe? É cegueira deliberada. É aquele cara que abre a porta do quarto, vê a mulher nua, né? Vê a roupa de homem que não é dele, vê cheia de homem. Não, sei lá, amor, achei essa roupa, tava nua aqui por nada. Não, tá bom, vou acreditar em você. A direita tá demais, viu, velho? Tarcísio avisou que não vai visitar Bolsonaro. Em nota enviada à imprensa, após publicação do cancelamento, a assessoria de Tarcísio afirmou que a visita dele a Bolsonaro será adiada a pedido do Tarcísio, para cumprimento de compromissos em São Paulo. Tarcísio cancela a visita na cadeia, né, prevista para quinta. Apesar da justificativa oficial, a mudança de planos se dá num contexto de pressão a Tarcísio. O cadeirudo, né, viu Bolsonaro colocar um dos filhos, o Flávio, como candidato, e tem sido cobrado quando faz movimentos lidos como pretenso concorrente. Aí quem traz mais algum bastidor da análise foi a Jussara, lá da CNN, que ela lembra que o Tarcísio confirmou que ia, falou, fez um monte de coisa e agora desiste. Cara, não dá pra entender uma coisa dessa, né? E depois tem mais outro Gadelha, que é aquele parágrafo que a gente abre essas discussões sobre o cadeirudo. Nós falamos há pouco sobre a situação, a autorização do ministro Alexandre de Moraes para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Essa visita aconteceria na próxima quinta-feira, mas o governador de São Paulo acaba de anunciar que terá que adiar este encontro. O governador Tarcísio justificou o adiamento, alegando que terá que cumprir compromissos em São Paulo e diz que vai solicitar uma nova data para ir a Papudinha em Brasília. Eu volto a conversar com a nossa analista Jussara Soares. Jussara, a gente tinha acabado de falar da importância desse encontro, quantos temas estariam sobre a mesa ali na cela de Jair Bolsonaro na Papudinha. Como é que você analisa agora esse adiamento? Agora. Eu tinha te falado que a visita seria um chá revelação, né? Se Tarcísio ia sair de lá mesmo candidato à reeleição ou se poderia ter algum movimento ali para que Flávio não fosse confirmado como o candidato à presidência de Jair Bolsonaro. Agora, o governador Tarcísio de Freitas emitiu essa nota dizendo que vai pedir uma nova data para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando compromissos. Mas quando à tarde ele deu declarações agradecendo até mesmo o ministro Alexandre de Moraes pela autorização, falando que ia prestar solidariedade, essa agenda já estava prevista. E aí cancelou. Tudo isso, Márcio, vem uma dúvida, reforça toda a desconfiança que parte do bolsonarismo estava tendo em relação a Tarcísio de Freitas. Será que ele realmente quer ser candidato à reeleição em São Paulo ou ele ainda vai insistir para tentar alguma brecha para ficar com o cargo de candidato à presidência da República? Esse cancelamento, pelas primeiras reações que eu pude captar aqui, vem muito nesse sentido, de reforçar uma desconfiança em relação a Tarcísio de Freitas. Nas redes sociais, bolsonaristas já estão reagindo a esse adiamento. E mais, essa visita era vista por parte de aliados de Bolsonaro como uma possibilidade de unificar a direita muito fragmentada diante justamente de gestos de Tarcísio de Freitas nas últimas semanas. Inclusive, ele publicando vídeo falando que o país precisa de um CEO, a mulher dele também fazendo comentário, tudo isso colocou o bolsonarismo em polvorosa. Agora, é preciso saber, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Tarcísio de Freitas diz ser aliado, e é aliado, inclusive foi ministro do governo Bolsonaro, está preso. Uma brecha ali, uma visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse adiamento, né, esse pedido de adiamento, alegando uma agenda no interior de São Paulo, realmente, para a parte do bolsonarismo, isso tem um significado muito além. Se tem essa possibilidade de visita, ele disse que ia prestar solidariedade, vai adiar? Bem, vamos ver os próximos capítulos disso, se Moraes vai autorizar uma nova data e quando autorizará essa nova data para esse encontro. Porém, fica essa dúvida, porque, de fato, Tarcísio de Freitas cancelou essa visita a Bolsonaro. Muito obrigado, Jussara Soares. Tarcísio já tá pegando o telefone para ligar o Dom Pedro III.
Cancela minha visita aí, irmão. Não deixa Bolsonaro falar comigo, não. Ele vai me impedir de ser candidato a presidente. Tarcísio tenta evitar beijo da morte ao cancelar a visita a Bolsonaro. Tarcísio decidiu cancelar a visita para tentar driblar o que seus aliados chamam de beijo da morte do ex-presidente. A visita seria o primeiro tete-a-tete entre ele e o Jair, desde que Flávio foi lançado presidente em dezembro. Na visita, segundo aliados de Flávio, o Bolsonaro confirmaria para Tarcísio que Flávio é o seu candidato a presidente e mais, ia pedir a Tarcísio que fizesse gestos mais explícitos de apoio à candidatura do Flávio. O próprio Flávio fez questão de vir a público na tarde desta terça dizer que Tarcísio ouviria da boca de Bolsonaro na visita e a reeleição do governador é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT nas urnas. Aqui que tal? A declaração de Flávio foi a gota d'água para Tarcísio decidir cancelar a visita. Mas o Tarcísio não quer ser candidato não, gente. Nunca... Ele é aliado do Flávio. O Flávio gravou um vídeo. O Flávio gravou um vídeo falando, tá olhando da direita. E ai de quem não seguiu o líder, né? Cada um no seu papel. O Flávio tá no papel dele, que é o papel certo. Ele tem que realmente cobrar união. Estender mão, construir pontes. Ele precisa de voto, reduzir rejeição. Meu papel é garantir que o Flávio vai ser candidato. 73 dias para essa gracinha acabar. 73 dias, acaba o prazo. E o Gadelha até vai reforçar disso, né? Em nota, o Passo dos Bandeirantes afirmou que a visita seria adiada a pedido de Tarcísio em razão de compromisso em São Paulo. A assessoria, porém, não especificou que eventos, nem a nova data que o Tarcísio pedirá para a visita. Seria importante, né? O Tarcísio falar que compromissos são esses. Que compromisso pode ser mais importante de poder passar uma hora com o maior líder político que este país já viu, que não pode se comunicar, não pode usar rede social e que ele te chamou para uma missão. Rapaz, o que pode ser mais importante, Tarcísio? Embora publicamente diga ser candidato à reeleição, Tarcísio não jogou a toalha sobre a candidatura presidencial, o governador terá de tomar decisão até abril. 4 de abril, 73 dias. Chorem, ranjam os dentes. É Flávio Bolsonaro candidato, viu? E pra desespero do Tarcísio, até o mosca morta do Valdemar falou agora, anteontem. A candidatura do Flávio, pô, é viável e irreversível. Não tem o que fazer, né? Já era. Já era, meu filho. Pra desespero do Tarcísio. Vai chorar. O Tarcísio não é bobo, gente. O Tarcísio sabe que essa história, não, se esperar, chega a tua hora. Não tem que esperar, chega a tua hora. O esperar é 2 mandatos seguidos de Flávio Bolsonaro, depois a gente vai acabar apoiando Eduardo. Se o Jair não quiser voltar em 2030. Não tem vez pro Tarcísio. Tinha um Tarcísio depois do governo trabalhar no BTG. E só. Olha lá, tem o prêmio dele lá, com os amigos dele. O choro é livre. O choro é livre. Choro é livre. Até. Tá bom. Já deu várias provas, do que tá acontecendo, né? Já deu várias provas do que tá acontecendo. Irmão da Michele trabalha com o Tarcísio. É o cara que fica tentando empurrar a candidatura do Tarcísio, o irmão da Michele. Ó, tá bem? O irmão da Michele tentando empurrar o Tarcísio. Aí o Flávio falou demais. O Flávio falou: o Tarcísio vai ouvir do meu pai que o melhor caminho é ele ir para a reeleição e me apoiar. Por quê? O Tarcísio chamou, o Bolsonaro chamou os dois. Ele chamou o cunhado, que é assessor do Tarcísio. É o cara que fica empurrando o Tarcísio como candidato. Pra ele é bom. Claro que é bom. O cara é assessor do Tarcísio, meu. Aí lá está o Bolsonaro e fala: vem cá, cunhado. Traz o governador aqui. Só que aí o Flávio vai lá e fala demais, né? Não, rapaz, o meu pai vai falar pro Tarcísio, ó, acabou. Agora é Flávio, agora é F22. Você tá reeleito em São Paulo, isso é verdade. E eu tenho falado aqui no programa, se o Tarcísio tivesse um concorrente à altura, um concorrente que tivesse, assim, 10 pontos. Eu nem sei como é que tá a pesquisa para São Paulo, mas um concorrente à altura, Tarcísio correria um grande risco de perder as eleições. Porque esse cara tá se queimando com a direita. O Tarcísio, ele vai precisar do voto bolsonarista. Mas o Tarcísio, o problema é que a galera acua o Tarcísio, mas vota nele para governador.
E não estou dizendo que não é para votar, não. Vamos votar. É melhor o Tarcísio candidato ao governo. A candidatura do Flávio está consolidada, gente. Saiu reportagem aí, o Lula, a última pesquisa, o Lula só iria para o segundo turno com o Flávio. O Lula só iria para o segundo turno com o Flávio. E tá uma bagunça esse negócio. E aí, meus queridos, o Flávio fala: não, meu pai vai falar pro Tarcísio, ó, apoia o Bolsonaro, né, o Flávio, e vai ser candidato à reeleição em São Paulo. Ai, ai, ai. E o Tarcísio vai lá e cancela. E o Flávio? Para, gente, de atacar o Tarcísio. O Tarcísio é um aliado. É importante o Tarcísio. União da direita. E o Flávio? Aí daqui a pouco o Flávio fala: não, o Tarcísio vai ouvir do meu pai, em entrevista, né, a Globo News e a CNN. Não, o Tarcísio vai ouvir do meu pai e o candidato sou eu. Aí o Tarcísio se manda. Cancelou a ida. Quem ia visitar o Bolsonaro? Tarcísio e o cunhado do Bolsonaro, irmão da Michele, que é assessor do Tarcísio e entusiasta para lançar Tarcísio. Tá? Para lançar Tarcísio. É fato, meus queridos, quando a gente vê o cara que não quer ser candidato à presidência, não questiona porque estão colocando o nome dele na pesquisa. Ele ficou brabo, né, essa semana passada, porque a imprensa insiste em dizer que ele é candidato. Eu não sei por quê? De onde vocês tiraram isso? O homem que fica feliz quando ele aparece, né, nas pesquisas. Nunca vi Tarcísio dar um grito, um berro. Tira meu nome dessas pesquisas, eu não sou candidato à presidência. Ele viajou para Portugal e aceitou ser apresentado como presidenciável. Governador do estado de São Paulo, presidenciável Tarcísio de Freitas. Ele aceitou isso. Aí vem falar para mim: não, nunca passou na minha cabeça. E o irmão da Michele tá lá falando com o Bolsonaro. E o irmão da Michele alimentando a imprensa. Tarcísio vai ser candidato. E nós não sabíamos disso. E nós não tínhamos acesso. Aí o que o Bolsonaro faz agora? Olha, vamos rasgar o verbo? Vamos? Vamos lavar a roupa suja? Vamos? Então vamos. O meu querido Didi Red Pill, ele gravou um vídeo falando, e o Didi, ele é firme no posicionamento. Bolsonaro vai chamar o Tarcísio e vai falar: meu filho, candidato aqui é o Flávio, você vai para a reeleição e acabou. Que história é essa de querer disputar a eleição para presidente? Aqui não. Eu indiquei meu filho e acabou. Essa é a grande verdade. E não adianta. Eu dei uma segurada porque o Flávio falou, né? Para de atacar o Tarcísio. E eu tô aqui pra... né? A gente fica num jogo de cintura. Aqui, ó. Você fica, né? Meio... Aparece o Flávio falando: não ataque o Tarcísio, União da Direita. Oh, legal, Flávio. Aí aparece o Didi Red Pill.
o Tarcísio vai ouvir do Bolsonaro. Sai pra lá, deixa meu filho. Que conversa é essa de dizer que você é candidato? Algo nesse sentido. Aí eu peguei, ia trazer o vídeo do Didi e tal, aí esse papo, né, do Flávio, resolvi deixar o Tarcísio meio quieto, por enquanto. Falei aqui, não fui contundente contra o Tarcísio. E aí agora explode, né? O Flávio dizendo, não, o Tarcísio vai ouvir do meu pai que o candidato sou eu. E o curioso é que o Bolsonaro chamou o irmão da Michele, que é assessor do Tarcísio. É o cara que fica jogando na imprensa que o Tarcísio é candidato, fica fazendo meio campo com o Bolsonaro, entendeu? Sou irmão da Michele, tô aqui no meio campo. E aí o Kim Paim arregaça com tudo, né? Arregaça com tudo. E acabou. Tá aí. O porquê que o Tarcísio não foi. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver com a gente, ligado, conectado no canal A Bordo, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que haja muita luz, muita paz, muita prosperidade no seu dia a dia. Como é bom estar com você, mandar um abraço todo especial para minha querida Gladys, beijão no coração, Deus abençoe, minha flor, minha rainha, lá nos Estados Unidos nos acompanhando. Chat aí, os comentários também, muito obrigado a cada um. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Nós já estamos no ar aí há um bom tempo, você não ajudou, você não colaborou com o nosso programa. 0 Pix. Não tô brincando não. 0,000. Você não ajudou o canal hoje. E o que acontece? Eu preciso tanto dessa colaboração, porque nós temos esse momento para você ajudar. E nós temos um caminho, um plano traçado, uma meta, um ideal. Eu nem gosto de chamar de meta, mas fica mais fácil você entender, né? O nosso ideal. E eu preciso da sua força. Eu até acho que é mais fácil você falar assim, Fábio, eu não quero ajudar, do que você dizer para mim, eu não posso ajudar. Por quê? Porque eu nunca coloquei valor aqui, ajuda com tanto, não. Então você pode mandar 22 centavos, por exemplo. Não tenho dinheiro, Fábio. E eu acho que poucas pessoas, né, não teriam 22 centavos, estou usando de exemplo só. Ninguém está aqui na campanha dos 22 centavos. Não, é só de exemplo. Por quê? Não tem valor para você ajudar o programa. Não tem valor para você ajudar o programa. O valor que você mandar será bem-vindo. Não importa quanto é. E se você puder fazer isso, então faça, ajude, abençoe o programa. Talvez você vai olhar assim para mim e falar, Fábio, eu não quero. Ok, não tem problema, a amizade é a mesma, claro. Porque, como eu disse, não tem um valor mínimo. Então, você pode mandar aquilo que você tem, ou que você pode. Né? O que você, aliás, todo mundo pode mandar qualquer coisa. Então, manda qualquer coisa. Desafio você a entrar na sua conta e o que tiver lá, depois da vírgula, mandar para o gordinho. Entendeu? Fábio, tem R$20,96 na minha conta. Manda os 96. Que você ajuda o canal. Tá bem? Manda os 96, por exemplo. Fábio, tem 300 mil na minha conta, R$50. Manda os R$50. Manda aí o que tem aí, depois da vírgula.
Então, muitas das vezes, você não ajuda, não é porque você não pode, é porque você não quer. E eu entendo, é necessário. Existe isso, né? Às vezes eu não quero tomar água, eu quero tomar café. E às vezes eu não quero tomar café, eu quero tomar água. Não é? Mas agora, resumindo, gente, voltando, agora eu vou falar com os que querem, tá bom? Abençoar o nosso programa. Tudo que nós fazemos aqui, a gente faz pensando em trazer a informação para você. O meu programa é um programa que está mais focado em te dar a notícia, mostrar o que está acontecendo, focado no bastidor, é claro. Embora eu não fique com muito factoide, com muita... ficar juntando as coisas, não, porque eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque é a minha análise. Não. Eu estou preocupado em manter você informado, em dar a notícia, contar o que aconteceu. Óbvio que às vezes acontecem algumas coisas que a gente consegue prever o que vai acontecer na frente, né? Mas eu faço algumas análises, essas coisas aqui, com muita responsabilidade. O pessoal da Bolívia aí na live, valeu, Rosaneide, bem-vinda, Deus abençoe. Então tudo que nós fazemos aqui é pensando em você, dá um trabalho, é uma luta com essa plataforma chamada YouTube, é uma guerra. E eu preciso de você para poder continuar tocando o barco, levando o meu programa para frente. Se hoje nós batemos a meta, seria muito legal. Não batemos a meta na live da manhã, na live da tarde também não, tá? E essa seria muito importante, se a gente conseguisse bater essa meta, tá bem? Então, qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Você que vai abençoar, entenda uma coisa. Não tem conteúdo gratuito. Alguém está pagando. Alguém comprou esse microfone. Alguém comprou essa câmera. Entende? Alguém comprou iluminação. Lá na Globo, quem paga é o Lula. Você sabe que o Pix lá cai e não é pouco, não. Só de entrevista exclusiva à Globo, ao Grupo Globo, o Lula mandou mais de 30 entrevistas exclusivas. Ou seja, até com outros jornais, o Lula não está falando, né? Está priorizando a Globo em tudo. E por que a Globo abre as portas? Porque o Pix é grande. Então lá quem está pagando tudo lá é o Lula. É tanto que saiu 400 e poucos milhões. Tá? Foi o que o Lula colocou lá. Quase meio bi de propaganda na Globo. Na Globo quem paga? O Lula. Aqui é você que mantém o nosso canal. 11 95275 3898. Se você puder abençoar o programa, se você puder trazer um valor aí especial aqui para o programa, então não esqueça, nós já estamos há alguns programas aí sem alcançar a nossa meta, nosso ideal, tá bem? 11 95275 3898 para você ajudar, para você abençoar, de uma certa forma você colabora com o nosso programa e a gente fica feliz em receber de você aqui um tostão, beleza? 11 95275 3898. Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso programa por nada.